E a Polícia Federal realizou uma operação em Brasília e também em São Paulo para investigar suspeitas de fraudes em licitações e também desvios de recursos públicos do Ministério da Educação, comandado pelo petista Camilo Santana. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão contra Carla Ariane Trindade, ex-nora do presidente Lula, e Calil Bittar, ex-sócio de um dos filhos de Lula. A Justiça Federal de Campinas também determinou a apreensão dos passaportes deles. As investigações indicam que ambos atuaram para beneficiar a empresa Life Tecnologia Educacional, que recebeu cerca de 70 milhões de reais de prefeituras do interior paulista para fornecer kits e livros escolares. Segundo a Polícia Federal, o material era superfaturado e parte do dinheiro era desviado para empresas de fachada. O dono da empresa, André Mariano, foi preso e teria contratado Carla e Calil para intermediar vantagens junto ao governo federal. Na agenda apreendida pela PF, o nome de Carla parecia identificado como Nora, em referência ao antigo parentesco com Lula. A defesa de Carla Trindade informou que já pediu acesso aos autos e só vai se manifestar depois de analisar o processo. O Planalto e os envolvidos ainda não se pronunciaram sobre o caso. Pois é, mais um escândalo envolvendo o governo do presidente Lula, desta vez o Ministério da Educação, e trata-se de desvios de recurso do FNDE, como você bem destacou. Isso implica diretamente até mesmo na compra de livros. De acordo com a Polícia Federal, o inquérito, as investigações apontam superfaturamento, entre outras irregularidades. E no alvo dessas investigações, alvo inclusive de busca e apreensão, a ex-nora do presidente Lula, que é a Carla Trindade. Além dela, Calil Bittar. Calil Bittar é ex-sócio do Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido também como Lulinha, filho do presidente Lula. Bom, o inquérito aponta corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e formação de organização criminosa. Qual seria a participação da Carla Trindade? Bom, ela teria sido contratada por uma empresa, essa empresa se chama Life Tecnologia Educacional, contratada para defender interesses junto ao governo federal, porque, segundo ela, segundo as investigações da Polícia Federal, ela alegava ter influência dentro do governo Lula. Bom, a investigação indica que, além dessa influência, ela atuaria diretamente no fundo, no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E o esquema investigado envolvia, como eu disse, a contratação da Life, dessa empresa, que ela estaria ali atuando, para prefeituras do interior de São Paulo, a exemplo de Sumaré e Hortolândia, para fornecer tanto kits de robótica, como também livros escolares, como eu disse, com valores superfaturados. Parte desses recursos seriam devolvidos, no caso, para a empresa de fachada, né, numa espécie aí de mesada. Isso também acontecia para o ex-sócio do Lulinha, né, no caso, o Calil Bittar. Já o Calil Bittar, ele figura nesta operação como pivô da investigação, tá? Ele, como eu disse, já foi sócio do Lulinha, filho do presidente Lula, e ele é citado também no processo da Lava Jato. Teria recebido pagamentos mensais de Mariano para operar como lobista junto ao Ministério e estados ligados também ao PT. A Polícia Federal sustenta que a partir de novembro de 2022, Bittar passou a atuar em novos ministérios, incluindo o MEC. Né? E no total, essa operação, a gente lembra que mirou aí cerca de 50 mandados de busca e apreensão, 6 prisões preventivas em São Paulo, aqui no Distrito Federal e também no Paraná. A Justiça também determinou a apreensão de passaportes de todos os investigados, incluindo aí a nora do ex-presidente Lula. Lembrando que essa operação foi em conjunto com a Controladoria Geral da União, que já vinha fazendo essas investigações há um bom tempo e alertou que o desvio de verbas da educação atinge principalmente, claro, as escolas públicas, principalmente, Geise, dos municípios menores e mais vulneráveis. Nesta noite, Marcília, seja bem-vinda. Eu quero adicionar um ingrediente a mais nessa história que a gente traz aí de superfaturamento e corrupção que a Polícia Federal está investigando, que deixa essa história um pouco ainda mais estranha, é que quando os agentes da Polícia Federal foram bater a porta da Carla Ariane,
se depararam com o filho do Lula, o Marcos Cláudio Lula da Silva, que em tese é o ex-marido da Carla Ariane, acusada de corrupção no Ministério da Educação, que hoje é comandado pelo petista Camilo Santana. Trago aqui o que fazia o filho de Lula, ex-marido da Carla Ariane, durante essa operação aí da Polícia Federal. Muito boa noite. Boa noite, é uma história estranha de fato. Boa noite, Paulo, boa noite, Silvio, Segré, Consta, toda a audiência. Pois é, então, bom, primeiro que é um absurdo, né? A gente tem aqui uma suspeita seríssima de desvio de 70 milhões do MEC, né? Então a Ariane, ela faria essa intermediação entre essa empresa Life e o MEC e facilitaria, né, o trâmite desses valores. Bom, o que, no entanto, chamou mais atenção, né, como você bem disse, primeiro, ela ser ex-nora do Lula, né? E segundo, esse encontro, né, esse flagra dela simplesmente da polícia simplesmente encontrar o filho do Lula, né, na cena, às 6 horas da manhã na casa dela. Então, assim, de duas uma, ou essa nora não é tão ex, ou tem algum caroço nesse angu que a mim não sobra outra hipótese de interpretação, senão a de acreditar que é possível, talvez, ter havido algum tipo de vazamento dessa operação feita pela Polícia Federal o entorno do Lula, o cerco ali do Lula, e eventualmente foi lá o filho do Lula para tentar exercer algum tipo de influência, né, nessa operação da Polícia Federal. A gente não sabe se essa questão deve ser pautada nas páginas policiais, né, por um vazamento da operação da Polícia Federal, ou se deve estar nas pautas dos jornais de fofoca, se caso ela não é tão ex-nora assim, e sim nora, e esse caso de repente está tão ativo. De qualquer maneira, eu creio que a Polícia Federal precisa agora investigar o fato de estar lá o filho do Lula. Me parece suspeito, seja uma ou outra coisa, é algo suspeito que deve integrar as investigações da Polícia Federal daqui para frente, essa presença inesperada do filho do Lula. Uma das questões que chama atenção, como o André muito bem falava, e daria facilmente uma investigação da Polícia Federal no sentido de o que o filho do Lula fazia. E devemos ser claros. Alguns meios de comunicação estão colocando o enteado, como se o enteado fosse mais longe, né? É uma pessoa não tão próxima do Lula. Mas é o filho adotivo, tem o sobrenome dele. Era o filho da Marisa Letícia e foi adotado pelo presidente Lula. Isso de por si não configura nenhum delito. Se a gente tem algum filho que comete algum ilícito, eventualmente a polícia vai resolver isso. Não tem nenhum vínculo direto com ninguém. Pode ser o pai, o enteado ou quem será que for. Mas eu perguntaria, se fosse Polícia Federal, dizendo: desculpa, senhor zelador, porteiro, síndico do prédio, o senhor filho adotivo do Lula vinha todos os dias aqui a essa hora? Não, veio hoje. Então, se veio hoje somente, a coisa está estranha, porque acordar tão cedo para ir à casa da ex-esposa a tomar um café às 6 horas da manhã, tem alguma coisa aí que não está fechando. Mas o que se fecha é o acordo que tinham com essa empresa. Os livros que eles compravam eram entre 5 e 20 reais. Esse era o custo. Eram vendidos a 60 a 80 reais. Imagina só, Paula, quantos negócios desses deve ter vinculados com um monte de ministérios. Então, haja Polícia Federal para investigar. Mas parabéns à Polícia Federal, porque está mostrando que a coisa está mais equilibrada. Tem investigações que incluem pessoas da esquerda e desse governo nessa investigação. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Seja bem-vindo. Quero ouvi-lo aí sobre essa operação da Polícia Federal, que tem várias pontas soltas, né, Consta, envolvendo, melhor dizendo, o filho do ex-presidente Lula, a ex-mulher, enfim, e o Ministério da Educação, um ministério muito sensível, né, como explicou o segredo, envolvendo ali vendas de livros que custavam ali entre 5 e 20 reais, sendo repassados a 60, 80 reais para as prefeituras. Boa noite, Consta. Eu ia pegar exatamente daí, né, de onde parou o segredo e da sua questão trazida para o Silvio, né? Chama a atenção, talvez, porque a Polícia Federal já esgotou quase ali a questão do Bolsonaro, né, a perseguição aos núcleos bolsonaristas, que ela voltou a trabalhar, né? Hoje nós vamos falar dessa pauta do MEC, envolvendo aí a ex-nora do Lula e até o filho dele ali numa posição suspeita, e
vamos falar, obviamente, da operação que prendeu o ex-presidente do INSS, do governo Lula, né? Então, alguma coisa está mudando. A Polícia Federal está voltando a atuar, está voltando a trabalhar, né? E a gente sabe como é que funciona com o PT. É uma enxadada, uma sucuri, né? É impressionante como o Brasil vai voltando com a política para as páginas de polícia, né? O MEC, ele tem um problema estrutural, é muito grande o orçamento, muito centralizado, é um convite à corrupção, à ideologia, a tudo isso que a esquerda adora e se mostra tão eficiente em utilizar o MEC como instrumento, então, para desvio de recursos e para doutrinação ideológica. Agora, quando você soma isso uma gestão do PT, né, aí a gente sabe que é realmente um convite ao crime, né? Nós estamos falando aí de lobby, né? Essa ex-nora do Lula com certeza estava sendo usada ali como lobista, ao que tudo indica. As cifras são impressionantes, né? 70 milhões de desvio, né? De sobrepreço, e isso tudo dentro de um contexto em que a impunidade campeia. Então é um pessoal que se sente acima do bem e do mal, acima das leis, né? Então vamos torcer para que essas prisões sejam apenas o começo de investigações mais profundas e que não levem, né, aquilo que historicamente tem sido o caso envolvendo o PT, impunidade. Nós precisamos começar a punir esses abusos todos, esses desvios de recursos, porque, de novo, né, toda gestão petista é a mesma história. Marcília, para arrematar? Agora uma coisa, né, que ninguém pode acusar a família Lula é de ser desunida, né? Então isso daí eu acho que é importante deixar registrado, ao menos unida nas páginas policiais eles sempre estão. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se ainda não é inscrito, dá aquela força, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem vai curtir esse conteúdo. Isso ajuda demais o canal a crescer. Até a próxima!